Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom nós estamos de volta aqui para mais um bate-papo semanal sobre Bíblia, história e, por que não, arqueologia. E eu estou aproveitando esse período que estou aqui em Israel para mostrar para vocês alguns sítios arqueológicos relacionados à Bíblia Sagrada. E sabe onde é que eu trouxe vocês hoje para conhecer? Tel Gezer. Gezer é uma cidade muito importante da época do Antigo Testamento. Nós temos vários assentamentos arqueológicos aqui ao longo dos anos e vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes que foram encontradas pelos arqueólogos aqui quando Macalister escavou esse lugar, e até hoje eles fazem alguma intervenção arqueológica e podemos relacionar esses achados com a Bíblia Sagrada. Mas antes de entrar no assunto de hoje, se você não é inscrito no canal, está aqui o meu convite, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você fique sempre sabendo quando eu postar algum vídeo novo. E se gostar, é claro, deixe o seu like, o seu comentário, são todos muito bem-vindos. Bom, infelizmente a única coisa triste que eu tenho para revelar para vocês é que nós chegamos agora aqui ao sítio arqueológico e tem muita área queimada. Houve um incêndio recente aqui, inclusive nós pudemos ver um caminhão do Corpo de Bombeiros sempre circulando a área. Isso é muito triste. Mas apesar disso, nós podemos ver um pouquinho do que a arqueologia descobriu nesse lugar aqui. Eu vou começar lendo uma passagem sobre a cidade de Tel Gezer, que é relacionada à época do rei Salomão. A cidade que você vai conhecer hoje, o resto arqueológico dela, foi dada como presente de casamento, que presentão, hein, ao rei Salomão. Você sabe, você que estuda a Bíblia Sagrada, Salomão teve como primeira esposa a filha do rei do Egito, a filha de Faraó. A Bíblia não traz o nome dela, mas Salomão recebeu do sogro do Egito um presente, uma cidade que o próprio Faraó veio, destruiu. Depois, olha, Salomão, agora é você, é sua para você reedificar. Eu sei que você gosta de grandes construções e a Bíblia fala dessa reedificação. Eu vou ler para vocês aqui 1 Reis, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: porque Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, queimado a cidade, e por irônica coincidência, nós estamos com a cidade novamente queimada por um incêndio moderno, mas é só uma coincidência. Então Faraó veio, atacou a cidade, queimou a cidade, matando os cananeus que moravam nela, entregou-a como dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim Salomão reconstruiu Gezer, Bet-Horon de baixo, Baalat-Radmor no deserto e outras cidades. A Bíblia também menciona as 3 grandes cidades, além de Jerusalém, é claro, que Salomão reedificou. Foram as cidades de Hatzor, Megido e Gezer. Tanto é que a estrutura arquitetônica do portal de Gezer, nas portas principais da cidade, é semelhante àquela estrutura também que temos em Megido e Hatzor, que é uma evidência que foi realmente uma construção do período de Salomão, do rei Salomão. Agora, para começar a nossa aventura aqui no sítio arqueológico, eu quero iniciar por esta pedra aqui. Isso aqui é uma réplica, tá certo? A réplica de uma pedrinha menor. Ela seria um pouco maior do que essa pedra que eu agradeço a Paola, que é uma amiga nossa que está ali, arrumou uma pedra para eu servir aqui de ilustração para vocês. Eles encontraram no lugar que eu ainda vou mostrar para vocês, uma pedra um pouquinho maior do que esta, que é chamada de o calendário de Tel Gezer. O que estava escrito nessa pedra? O que eles reproduziram aqui nessa cópia maior. Aqui você tem a reprodução de meses do ano e o que era plantado em cada um dos meses do ano. Agora o curioso é que depois que os meses foram escritos aqui embaixo você tem o nome de quem escreveu aquele calendário. E você tem a letra aqui, a letra Aleph, que é bem diferente do Aleph que usa hoje em Israel. Depois o Beit, que é a segunda letra do alfabeto, e a letra Yud. Aqui você faria o nome Avi, que é um nome que, aliás, é usado até hoje em Israel. Mas quem que está me assistindo e já estudou um pouco de hebraico pode falar: Rodrigo, mas eu não estou identificando letra nenhuma hebraica aqui. É porque esse aqui é o paleo-hebraico. Era o tipo de escrita hebraica que era usado na época de Salomão. Aliás, uma curiosidade para você. Você que já estudou um pouquinho de hebraico, ou mesmo que nunca estudou hebraico, mas já viu uma Bíblia em hebraico, uma Torá, aquelas letras em hebraico quadráticas que você lê ali, aquilo não é hebraico. Não, aquilo é aramaico. São as letras do idioma da Babilônia.
Quando a Babilônia deixou de usar a escrita cuneiforme, ou mesmo ainda enquanto usava a escrita cuneiforme, eles começaram a ter uma evolução no tipo de letras que eles usavam, e o primeiro alfabeto que foi usado na Babilônia, no aramaico da Babilônia, usava aquelas letras quadráticas que os judeus acabaram aprendendo quando passaram pelo cativeiro da Babilônia. Então, ironia das ironias, os judeus que voltaram da Babilônia falavam hebraico, mas falavam também aramaico, e na hora de escrever o hebraico, eles escreviam com letras aramaicas. Aliás, situação esta que perdurou por muito e muito tempo até hoje. Embora hoje você tenha o hebraico cursivo, que é uma maneira mais assim fácil de escrever, que não é tão formatada como aquelas letras quadráticas, eles ainda usam o alfabeto que vem da Babilônia. Mas se eu voltasse a um período anterior à Babilônia, anterior ao cativeiro da Babilônia, era assim que a Bíblia foi escrita. Aliás, provavelmente foi assim que os primeiros livros da Bíblia foram escritos. E se eu pegar os livros do Pentateuco de Moisés, talvez foram escritas num formato ainda diferente desse, anterior a esse. Moisés provavelmente escreveu num idioma ou numa letra proto-sinaítica que ainda é anterior a esta aqui. Assim eu explico para você um pouquinho a evolução da escrita hebraica, que começou com sinais proto-sinaíticos, que eles chamam, ou proto-hebraicos, que a gente tem alguns exemplos desses sinais, por exemplo, lá em Hirbert Keiafa, você tem também ali no Sinai. Depois a língua hebraica, a forma de escrever foi evoluindo até ter esse formato, e depois do cativeiro da Babilônia, aquele formato que quem estuda teologia aprende ali na faculdade aquelas letras ali, tá bem? A segunda importância desse achado é que ele nos dá uma ideia de como era o calendário usado na época, o tipo dos meses, o tipo da agricultura, a relação que havia. A terceira importância desse achado do calendário de Tel Gezer é que mostra que havia uma atividade escribal aqui em Israel naquela época. Tanto é que isto aqui era um exercício que um aluno estava fazendo na escola. O professor pediu para Avi, copie o calendário. Ele copiou, por alguma razão aquele calendário copiado como exercício de escola ficou no meio dos escombros, foi encontrado por Macalister e outros arqueólogos. Agora, na época que Macalister encontrou, Israel estava nas mãos do Império Turco-Otomano. E em virtude disso, esse calendário de Tel Gezer não está exposto hoje em nenhum museu de Israel. Está no Museu de Istambul, na Turquia. Num lugarzinho assim, muito modesto, sem muita visibilidade. Mas numa outra oportunidade, eu vou mostrar o original desse calendário para vocês. Mas vem comigo que eu tenho muito mais para mostrar. Vamos lá. Essa parte aqui no alto nos ajuda a entender o local, como é importante a localização de Tel Gezer. Só para você entender, Tel Gezer já existia como centro urbano, como cidade, como metrópole, antes do período de Abraão. Quando Abraão veio à Terra Prometida, ele provavelmente passou por Tel Gezer. A Bíblia não menciona isso, mas a tradição judaica chega inclusive a afirmar que foi em Gezer que Abraão recebeu a ordem para ir até o Moriá sacrificar o seu filho Isaque. Você tem isso na tradição judaica. Bom, e onde é que nós estamos aqui? Eu mencionei antes para vocês que Gezer se tornou presente de casamento dado à filha de Faraó, pelo próprio Faraó, quando ela se casou com Salomão. Pois bem, agora antes disso, Gezer havia sido conquistada por Josué. Mas deixa eu explicar, Josué na verdade ele não expropriou os moradores daqui. A Bíblia fala que ele permitiu que eles ficassem, eles eram apenas obrigados a fazer serviços forçados para os hebreus. Eu posso explicar isso numa outra situação, que alguns até pensam que a Bíblia estaria endossando o trabalho escravo ali de maneira desumana. Numa outra oportunidade eu explico isso para vocês. E depois Gezer se tornou uma cidade de refúgio. Eu vou ler essa passagem para vocês na Bíblia. Nós vamos aqui a Josué, capítulo 16, quando fala da herança de Efraim, quando Josué foi dividir o território entre as tribos. Diz assim, e depois que você assistir esse vídeo, procure no Google, ou quem sabe na sua casa, aí, se você tiver um atlas da Bíblia. Algumas Bíblias até têm um atlas, um mapa no final, e você pode ver as localidades que eu estou falando. Aí o capítulo 16 de Josué, verso 1, diz assim, o território que por sorte caiu aos filhos de José ia desde o Jordão
na altura de Jericó, no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel até Luz, passava ao limite dos Arquitas, até Atarot, e descia na direção oeste para a divisa de Chaflet, até a região de Bet-Horon de Baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Vamos pegar esse território. Se eu pegar o Jericó, vocês conseguem ver aquela cadeia montanhosa lá atrás? Você vê que tem várias montanhas. Essas são as famosas montanhas da Judeia. Se eu atravessar essas montanhas por outro lado, nessa direção aqui, eu vou chegar à cidade de Jericó. E o Rio Jordão também está atrás dessas montanhas, lá na cidade de Jericó. Nessa direção aqui tem uma cidade moderna ali, que é a cidade de Beit Shemesh, que está perto do sítio arqueológico de Beit Shemesh, ligado à história de Sansão. E Jerusalém, daqui não dá para ver, estaria nessa direção, um pouquinho para cá, Então diz que seria desde ali, vai citando os locais que pertenceriam a eles, e diz que Gezer também pertenceria. Veja, vai até Gezer, terminando no mar. Por que no mar? Porque se eu for nessa direção aqui, você tem até uma cidade moderna, ali você já tem o mar Mediterrâneo. Daqui de longe não dá para ver, mas atrás desses prédios você já tem as praias, tem o mar Mediterrâneo. Então você vê, de Gezer terminando no mar. Então toda essa região aqui ficou para a tribo de Efraim, que era um dos filhos de José. Aí você vai entendendo então nesse sentido a geografia da Bíblia Sagrada. Agora você viu a posição estratégica da cidade, você viu muitas coisas importantes que aconteceram aqui. Eu vou citar uma outra passagem também, que diz o que Josué fez. Aqui no verso 10 do capítulo 16 de Josué diz: não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Eu falei que no outro vídeo eu explicarei melhor essa questão de trabalhos forçados. Agora, quando a gente vai para Josué capítulo 21, verso 21, você tem aquela parte que eu mencionei para vocês, de Gezer e os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, diz assim, olha: deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, e Gezer, com os seus arredores. Aqui está falando da cidade dos levitas. Os levitas, eles não tinham cidades para si. Eles não poderiam ser proprietários de terras, nem latifundiários. Eles deveriam viver do dízimo que era dado das outras tribos. Porém, algumas cidades foram separadas para serem cidades de refúgio. Quando alguém estava jurado de morte, porque cometeu algum crime, alguma coisa, ele procurava uma cidade de refúgio desesperadamente. Um levita local servia de juiz, julgava sua causa, e ele poderia viver ali enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo. Ele não sairia daquela cidade, era uma cidade de refúgio. Ninguém poderia matá-lo lá, mas ele também não poderia sair dali. E Gezer foi transformada numa cidade de refúgio. É interessante que aqui chama região montanhosa de Efraim, Gezer. E você tem a região montanhosa de Efraim e junto com a região montanhosa de Judá, tá bem? Agora vamos continuar, que tem mais coisas interessantes que eu quero mostrar para vocês. Olha, aqui atrás de mim você tem restos de uma torre do período cananita. Na verdade, isso aqui é o que a gente chama em arqueologia de período do Bronze Médio. Em linguagem bíblica, a época de Abraão. Então, considerando a possibilidade de Abraão ter passado por aqui, realmente essa possibilidade existe, como eu falei, a tradição judaica que daqui ele saiu para sacrificar Isaac, Abraão com certeza viu essas pedras. Então aqui havia uma grande torre, tá certo? Do período cananita, e aqui nós temos o alicerce dela, o que sobrou. Para você ter uma noção de como seria essa torre quando ela estava completa, naquele período antigo, eu estou falando de 1800 a.C., aqui nós temos um desenho que mostra como essa torre seria, e essa parte de baixo é a única coisa que restou dela. Tudo isso aqui agora colapsou. Provavelmente essa parte de cima, algumas delas podiam ser feitas de tijolos queimados, como a gente tem, por exemplo, em Tel Dan. Agora eu vou mostrar para você como era a entrada dessa cidade cananita, o portal principal dela na época de Abraão. Vem comigo.
Enquanto eu estou indo lá para a porta, eu quero mostrar uma coisinha antes para vocês. Aqui você tem várias casas do período cananita, casas que ficavam adjuntas à muralha original da cidade. Então você viu uma torre da muralha aqui atrás, lembrando, olha, aqui à minha esquerda, direita de vocês, você tem aqui o resto da torre, era uma torre de vigia. Aqui você tem a muralha da cidade, a muralha segue aqui, e algumas casas adjuntas à muralha. Quem moraria talvez perto da muralha? Bom, você tem vários casos de pessoas que tinham a sua casa aqui. Por exemplo, você se recorda do caso da cidade de Jericó e Raabe, que ela tinha uma casa entre as muralhas, anexa às muralhas de Jericó? O caso de Raabe é ilustrado pelo que nós temos aqui, ó. Então você tem as casas ali embaixo, vamos ver de novo, tá certo? E aqui você tem a muralha. Aliás, na verdade, aqui quando eu venho para cá, eu estou em cima exatamente da muralha. E veja a largura dela. Ela vem desde aqui até aqui. Então, Gezer era uma cidade muito fortificada na época cananita. 1, 2, 3, quase 4 passos assim, 3 passos e tanto, quase é uma boa quantidade, uma largura assim de pedras para reforçar a segurança de quem morasse aqui dentro. Agora sim, vamos conhecer o portal da cidade. Muito bem, pessoal, aqui que fica a entrada principal da cidade. Essas cidades, na época, no período do bronze, elas normalmente tinham apenas um portal, uma entrada, até para facilitar a defesa da cidade. E era aqui que ficava. Então, por aqui passavam os comerciantes com seus animais, com suas mercadorias, os estrangeiros, caravanas de peregrinos que vinham por aqui, sociedades migratórias, pessoas que eram nômades. Então, considerando a possibilidade de Abraão ter visitado Gezer quando ele veio para a região de Canaã, Abraão pode ter passado aqui com todas as pessoas que faziam parte do seu clã. Aliás, você ainda vê interessante que nesta porta antiga você tem ainda alguns tijolos de adobe, de barro, que você vê fazendo parte da construção. Provavelmente esta porta teria aqui um arco que hoje não existe mais. Quem já viu algum vídeo que eu gravei da cidade de Tel Dan, onde nós temos uma porta preservada da cidade de Tel Dan, da época de Abraão, quando a cidade chamava-se Lechem ou Laís, você tem o arco ali e a base é semelhante a essa aqui com pedras e o arco de tijolo de adobe dando acesso ao interior da cidade. Lá em Dan, o arco ainda está preservado. Aqui o arco acabou colapsando, mas você tem a passagem que dava acesso até o interior da cidade de Tel Gezer. Para mim é muito fascinante, eu diria, poder explicar a Bíblia em loco, apenas lendo o texto e apontando com o dedo, e ainda ter o privilégio de compartilhar com você todo esse conhecimento, todos esses lugares, de certa forma, trazer você para um passeio comigo aqui pelas terras bíblicas. Olá, pessoal. Bom, essa parte aqui é a parte do reservatório de água da cidade. Aqui eu estou tendo que gravar em forma de selfie, porque tem muito morcego lá embaixo, tem pombas também. Aí quando eu falei que tinha morcego, é lógico que a Laura não quis vir. Então eu vou ter que ser o cinegrafista e explicar ao mesmo tempo aqui. Vou descer com vocês e eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera para que vocês possam ver como é que era o reservatório de águas. Hoje aqui nós temos uma escada com mais de 170 degraus. Então, para ter acesso à água, eles tinham que caminhar bem. Vamos ver. Bom, aqui vocês podem ver, então, nós temos os degraus originais. Vem aqui, tá vendo lá embaixo? Os degraus originais do período do Bronze Médio, da época de Abraão. Então, as pessoas desciam aqui para ter acesso até a água. E hoje tem essa aqui, e você já tem o barulhinho aqui das pombas, dos morcegos. Gente, é muito íngreme, você tem que descer bastante aqui para ter acesso à água. Eu espero que você agradeça depois por simplesmente poder beber água abrindo a torneira da sua casa. Vamos lá até o fim. Eu já não sei mais o que é barulho das pombas, o que é barulho dos morcegos.
Ah, são morcegos. Olha lá em cima, ó. Tá vendo movimentando ali? Acabou de voar. Tomou um susto. Tá cheio de morcego ali. Olha lá, morcego lá embaixo também. Ainda continuo descendo aqui, pessoal. Já deixei um pouquinho de morcego ali para trás. Não sei se vai ter mais morcego para cá. Agora, isso aqui foi escavado, alguma parte aqui, de uns 4 anos para cá, não é coisa muito antiga. O meu amigo Nadav, que esteve aqui há um tempo atrás, ele falou que tudo isso aqui ainda estava cheio de barro, eles não tinham escavado ainda. Então aqui você vai... Chegamos até onde é possível vir. Daqui não dá para descer mais, porém, não sei se dá para vocês verem, ainda continua lá para ter o acesso à água, mas a escada só vem até aqui. Agora meu amigo Nadav desceu aqui e eu pedi que ele usasse o celular dele para iluminar, onde não estava fácil mostrar para vocês. Ainda tem água ainda, tá certo? Olha, então tem algum lençol freático aqui, não é um manancial de água, é apenas um lençol freático, você tem a água aqui ainda, e as pessoas tinham que descer por aqui para buscar a água. E se a gente voltar, imagina naquele tempo para buscar, você tinha que subir essas escadas aqui você tem as escadas originais, não sei se vocês conseguem ver os degraus, estão vendo? Até lá, então eles tinham que fazer com que a água ficasse protegida, guarnecida dentro dos muros da cidade, e não era fácil beber água naqueles dias. Quando eu estava subindo aqui, também uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês, eu estou ofegante, é porque realmente a subida é árdua. Você tem as escadas originais, e esses buracos aqui, onde eles colocavam lamparinas para iluminar o caminho, enquanto o pessoal descia para buscar água lá embaixo. Ou seja, repito, beber um copo de água custava muito esforço e energia. Aqui só para mostrar para vocês um pouquinho da tragédia que eu mencionei, do incêndio que teve aqui há pouco tempo, ainda está assim a fuligem ainda, recém-queimado, mas você andando aqui um pouco, que era mato no passado, antes do incêndio, é possível você encontrar muitos pedaços de cerâmica aqui no chão, com um pouco de atenção. Aqui tem mais um, ó. Isso aqui é uma cerâmica, tá bem? Tá toda queimada, mas é uma cerâmica antiga. E eu achei esses dois aqui para mostrar para vocês. Olha, isso aqui é uma base de um prato período cananita, tá bem? Ou seja, quem comeu nesse prato aqui é alguém que viveu na época que Josué estava dominando aqui, ou quem sabe até antes. Isso aqui acho que é do período do ferro, então é depois de Abraão. Isso aqui é no período já da conquista de Canaã. Então você tem a base, melhor dizendo aqui, e nesse aqui você tem a borda, tá bem? A borda de duas cerâmicas antigas. A borda, a base, desenhos que podem aparecer ou até a alça são elementos que a gente chama de diagnosticáveis. São eles que permitem a gente dizer de que época é a cerâmica. Seria mais ou menos como alguém que gosta de automóveis e fala, esse é um Passat 77. Como é que ele sabe? Pelo modelo do carro e tudo mais. A gente faz isso com as cerâmicas. E isso que eu fiz aqui, a gente chama em arqueologia de prospecção de superfície. Não é o caso aqui, eu fiz apenas por fazer. Mas quando você suspeita que há algo para ser escavado ali, você caminha no local procurando restos de cerâmica, dessas coisas assim, para indicar se havia habitação ali, se compensa escavar naquele lugar. E aqui a gente encontra muitas cerâmicas do período do Bronze Médio, do período do Ferro, ou seja, período de Abraão, período de Josué, período de Salomão, nessa área toda que foi queimada. Mas vamos continuar o nosso passeio. Esta aqui, pessoal, é a parte já israelita da cidade de Gezer, até posterior à época de Josué. Ou seja, lá eu mostrei para vocês a Gezer como era na época de Abraão, no período cananita, a Gezer que depois foi conquistada por Josué, quando ele acabou permitindo que os moradores vivessem aqui, ele não os expulsou, apenas os submeteu a trabalho forçado. Depois Gezer foi transformada no período dos juízes a uma cidade de refúgio, e aqui é a parte de Salomão.
Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Lá na frente você tem a porta da cidade da época de Salomão. E quando Salomão abriu aquela entrada ali, construiu aqui, lembra? Depois que o rei do Egito conquistou a cidade, a queimou e entregou para Salomão reedificar, eles tinham, evidentemente, construído um novo assentamento por cima do assentamento do período cananita. Então essas muralhas que vão estar aqui são posteriores à época da Gezer, do período do bronze e do início do período do ferro. Agora, uma parte um tanto misteriosa é esta aqui, olha, que eu quero chamar a atenção de vocês. Você está vendo que tem aqui um nicho e 4 pedras colocadas. Essas pedras aqui são interessantes porque elas demarcam que aqui era uma espécie de santuário. E eu quero até fazer um suspense para vocês e vocês vão entender. Por favor, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho algo formidável para mostrar para vocês no final do vídeo, que é o lugar que eu estou mais procurando aqui, mas ainda não é o local que eu quero mostrar. Então, segura um pouquinho aí, porque eu tenho algo muito interessante para mostrar para você no final. E aproveitando o ensejo, você está percebendo que esses vídeos que eu apresento aqui dão explicações que colocam a Bíblia dentro de um modelo, dentro de um arcabouço. E eu faço exatamente isso também no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. E não sou apenas eu que falo ali na Bíblia Comentada, também tem outros especialistas que eu chamei para apresentarem as suas aulas, as suas palestras. É uma plataforma, você pode sempre baixar as aulas, toda quarta-feira tem aula inédita, e eu vou deixar no descritor desse vídeo aqui o link, como você pode se inscrever nesse curso, onde você receberá muita informação da Bíblia Sagrada. Vamos comentar a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, e além de você receber todo esse benefício, aqueles que fizerem o plano anual de assinatura vão ter também aula de grego, de hebraico, outras matérias, e por tabela, você vai estar ajudando na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do MAB, o MAB, Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, ali em Campos Engenheiro Coelho. E quem sabe, quando você tiver o privilégio, a oportunidade de visitar o museu pessoalmente, você pode falar, puxa, que legal, eu ajudei a edificar esse museu e ainda ganhei conhecimento da Bíblia Sagrada. E eu vou dar algumas pinceladas do que a gente pode falar. Aqui embaixo, se você puder olhar aqui, nós temos aquelas pedras e elas têm uma ligação direta com a história da Bíblia Sagrada, tá certo? Tem passagens da Bíblia que mencionam isso aqui para vocês. Eu vou mostrar lá dentro e vai ficar mais fácil para você entender. Aqui você está vendo uma espécie de pátio interno, não é uma casa privada, você vê que o estilo arquitetônico não é de uma casa, você tem um espaço aqui, tudo indica que aqui era um santuário. E essas pedras que estão colocadas aqui, exatamente como estavam na época dos reis de Judá e Israel, elas estão colocadas aqui, assim foram encontradas pelos arqueólogos e mantidas. São pedras lavradas, você vê que elas eram justamente pedras assim, esculpidas numa forma quadrada. Você tem uma aqui, você tem outra aqui, você tem mais 2 pedras aqui também, totalmente lavradas. Você pode ver que foram pedras esculpidas. E elas estão colocadas em posições assim estratégicas. Ali você tem um lugar mais interno e aqui o que seria o resto de um altar. Isto que você está vendo aqui explica o porquê de Deus ter permitido que os babilônios viessem destruir Judá. Veja bem, essas pedras aqui, provavelmente, eu digo assim com mais de 90%, 99% de certeza, eram altares a Baal e Asherah, ou Astaroth. Porque eles erguiam essas pedras, essas colunas, não colunas de pedras brutas, tá bom? Tem uma outra parte na aula que eu explico que algumas colunas de pedras brutas eram colunas talvez de um antigo culto monoteísta que havia em Canaã. Mas quando digo pedras brutas, pedras que eram colocadas não lavradas. Essas aqui não, são colunas com pedras lavradas, então isso aqui era pagão. Mas a cidade foi reedificada por Salomão, e a Bíblia fala que um dos graves erros que Salomão cometeu, apesar de toda a sua sabedoria, foi ter se casado com mulheres pagãs que trouxeram cultos pagãos aqui para Israel. Na época de Salomão era o reino unificado de Judá e Israel, não era separado ainda. Talvez sejam aqui resquícios desses cultos pagãos que existiram, inclusive durante as reformas feitas por Josias e também por Ezequias. Agora eu já estou saindo de Salomão
960 a.C., mais ou menos, em torno disso, até a época da chegada dos babilônios. Nesse ínterim, você tem o ministério, por exemplo, do profeta Jeremias. E olha o que o profeta Jeremias fala quando ele adverte o povo lá em Jerusalém de que os babilônios haveriam de vir. Ele diz assim, olha, Jeremias capítulo 11, versículo 11 em diante. Porque assim diz o Senhor, eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém, deste modo, nenhum os livrarão na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, estamos no território de Judá, os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número de ruas de Jerusalém. Jeremias estava falando de lugares como este aqui, que mesmo nas cidades adjacentes da capital, na região de Judá, ainda continuavam queimando incenso a deuses pagãos. Ou seja, essas pedras estão me dando o motivo pelo qual Deus permitiu que os babilônios viessem destruir Jerusalém e as cidades vizinhas. Essas pedras me dão um contexto e um cenário perfeito para entender a Bíblia Sagrada. Ficou mais fácil para você compreender, então? Pedras como esta eram erguidas para honrar deuses pagãos. Triste, não é? Aqui ficava a porta da cidade da época do rei Salomão. O que nos chama a atenção é que esse estilo arquitetônico aqui é o mesmo que nós encontramos em Hatzor e também em Meguido, as três cidades que Salomão ajuntou ali, que ele organizou, reestruturou, foi Gezer, Meguido e Hatzor. E o mesmo estilo arquitetônico você tem nas três, além de outras cidades também, como por exemplo a cidade de Lachish ou Laquis, como diz na Bíblia Sagrada. Aqui passava uma espécie de esgoto da cidade, era um canal da água. Evidentemente que na época da monarquia de Israel, isso aqui não ficava assim a céu aberto. Havia um piso aqui por cima, cobrindo todo esse canal. As pessoas podiam passar por aqui com os seus carros, assim como no período cananita. E as portas tinham, vocês vão ver aqui, 3 nichos. Aqui só dá para ver 2 deles, o outro está completamente derrubado. E nesses nichos aqui, ou nessas câmaras, é onde ficavam os que cobravam os impostos, a aduaneira. Para vir à cidade você tinha a aduaneira, você tinha que primeiro passar aqui, pagar o seu imposto. Aqui também era o local onde as pessoas se reuniam muitas vezes para ter julgamentos. E aqui o julgamento era feito. Vocês conseguem perceber que aqui tem um banquinho. Eu vou sentar nesse banquinho aqui, olha. Tá bem? E quem sentava nesses bancos que eu estou aqui? Os anciãos do povo, as pessoas mais dignatárias da cidade. E por que os anciãos se assentavam aqui? Quando tinham que proceder, por exemplo, um julgamento. Você tem, por exemplo, depois você pode ler na sua Bíblia com calma aí, a história de Ruth e Boaz. Quando Boaz queria resolver a questão legal de poder se casar com Ruth, o parente resgatador, a Bíblia fala que Boaz foi até o portão da cidade, se assentou, chamou os anciãos do povo e ali julgaram a causa. Também tem uma passagem que fala: feliz a mulher cujo homem é aquele que se senta com os dignatários na porta da cidade. Então era nesse lugar que eles sentavam, ou seja, aqui onde eu estou sentado, na época da monarquia, Salomão em diante, muitos julgamentos foram feitos. E é claro, para quem estiver assistindo o vídeo que for advogado, promotor, juiz ou trabalhar na área do direito, você sabe que uma das condições básicas para que um julgamento seja justo é que ele tenha publicidade. E aqui é o lugar mais público, porque todos passavam por aqui e podiam até acompanhar a cena do julgamento. Isso também justifica a expressão bíblica do juízo de Deus como estando às portas. Quer dizer, um juízo que está próximo e que também é justo, é eloquente, é correto na sua maneira de decidir. Então estou sentando justamente onde, na época da monarquia de Israel, muitos anciãos do povo sentaram para julgar as causas daqueles que moravam aqui em Gezer. Pessoal,
aqui é a surpresa que eu falei para vocês, é o momento de revelação. Eu queria trazer vocês até esse lugar aqui, que é o ponto alto da cidade no período cananita. E no período cananita, eles tinham pedras de adoração de ídolos aqui. Você está vendo várias pedras colocadas aqui, são 10 ao todo. Olha, uma maior, contem comigo. 2, tem uma menor. 3, vamos continuar aqui. 4 pedras, nós já contamos 4. 5, 6 pedras. 7, porque tem uma sétima que está quebrada aqui, olha, ela caiu, tombou. 7, 8, que tem uma pequena aqui. 8, 9, 10 pedras. Essas pedras foram colocadas aqui no período do Bronze Médio. Quando Abraão veio, essas pedras estavam aqui, era um lugar de adoração. Nós não sabemos até que ponto podemos dizer que era uma adoração 100% pagã ou se era algum tipo de culto monoteísta que havia aqui em Canaã. Talvez aqui em Gezer, provavelmente era pagão. O que significam essas pedras? Tem várias teorias, várias hipóteses. Vou dar algumas delas para vocês. Alguns pensam que essas pedras poderiam ser reinos que Gezer dominou, conquistou, e por isso cada pedra representava um desses reinos. E as pedras menores seriam os reinos mais pobres e as pedras maiores seriam os reinos mais suntuosos. Essa é uma explicação. Outra explicação seria que representam 10 reis da cidade. Já pensaram nisso também? O fato é que, biblicamente, o costume de erguer pedras como colunas para demarcar um evento histórico, alguma coisa religiosa, social ou política, também nós vimos na Bíblia Sagrada. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês algumas passagens interessantes a esse respeito. Deixe-me ver aqui a primeira passagem que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver, eu já li para vocês aquela hora de Juízes capítulo 20, Josué capítulo 21. Deixe-me ver aqui agora. Eu deixei marcado aqui só um segundinho. Deixa eu ver se eu já li essa passagem para vocês. Já li, que ele conquistou Gezer. Então agora vamos para Êxodo capítulo 24, versículo 4. Veja o que diz ali que Moisés fez. Êxodo 24, versículo 4. Êxodo capítulo 24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-as levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as tribos de Israel. Na língua hebraica, essa palavra que está traduzida como colunas é a palavra matsebá. Matsebá ou matsevá significa pedra erguida. Agora, o curioso aqui da Bíblia hebraica é que ela traz 12 coluna, está no singular, não está matsevaot, está matsebot, está matsevá, está no singular. Então 12 coluna. Não foi um erro gramatical que Moisés cometeu. Foi de propósito para mostrar que as 12 tribos agora representavam apenas um povo. Agora, além disso, você vê o costume de Moisés também ecoado aqui numa cidade cananita. Ou seja, o que Moisés fez de erguer aquelas pedras como coluna foi apenas algo que outros povos também faziam aqui. Então eu aprendo, por um lado, que a ortodoxia, o fazer parte do povo de Deus, não significa que você tem que ser diferente em tudo. Há elementos do mundo pagão que nós podemos imitar, que nós podemos fazer igual. Agora, você sabe que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Até que ponto nós podemos fazer isto para que o povo possa entender aquilo, como os de fora também, ao passarem, possam entender, e até que ponto aquilo se torna um elemento de apostasia, de quebra da aliança. Aí aqui que vem o ponto mais triste. Lembra que eu falei com vocês que a chance maior é que Gezer ergueu essas colunas também com um motivo pagão? E por que eu digo isso? Porque nesse lugar aqui, quando Macalister estava escavando, ele encontrou nesse lugar aqui também ao redor alguns potes com ossos humanos e ossos de crianças. Ossos de crianças. Então tudo indica que nesse lugar onde eu estou havia sacrifício humano. A tradição judaica que vai dizer que daqui Abraão recebeu a ordem para ir até o Moriá sacrificar Isaac, entra nesse contexto.
um lugar onde tinha sacrifício humano, coisa que Deus sempre proibiu o povo de fazer. Deus falou que não poderia ter, Deus mandou quebrar os altares que tinham sacrifícios humanos. Eu vou ler para vocês aqui Juízes capítulo 6, versículo 25. Aqui diz na Bíblia assim: naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é o do seu pai, e corte o poste da deusa Áshera, que está junto do altar. Preste atenção, eu estava falando com vocês que aqui eles tiveram um sacrifício humano. E nessa passagem do livro de Juízes, Deus manda cortar o altar de Baal e o poste da deusa Áshera. Não sei se vocês prestaram atenção, mas todas as pedras que nós vimos aqui, vou pedir o Nadav para vir de novo e mostrar aqui, elas estão direto no chão. Direto no chão. Elas estão direto ali. Aqui é uma parte de cimento que colocaram atualmente para poder fortificar a pedra para ela não cair. Mas eles colocaram a pedra no chão com essas outras pedras aqui. Porém, uma das pedras tem uma arquitetura diferente. Quer ver? Olha aqui. Todas são desse jeito. A pedra é colocada direto. Até essa que caiu, vocês podem colocar que ela estava direto aqui, perto das outras pedras. Porém, quando nós vamos a esta pedra aqui, eu vou tirar aqui para vocês poderem ver, ela está em cima de uma espécie de altar. Vocês perceberam? Ela é diferente de todas as outras. Ela está em cima de um altar. Agora eu vou ler de novo a passagem da Bíblia. Leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Áshera, que está junto do altar. Então você tem o altar de Baal e o poste da deusa Áshera, que está junto do altar, porque os dois formavam um casal na estrutura do panteão cananita pagão. Então você tem aqui justamente isso que Deus proibiu o povo de Israel de incorrer no sacrifício humano, na idolatria. Então assim, eu fico pensando, aqui nesse lugar foram sacrificadas crianças. A Baal e a Áshera. Eu vou ler uma outra passagem para vocês. O Salmo 106. Salmo 106. Eu espero que você esteja anotando todas essas passagens da Bíblia, para depois você relê-las com mais calma. O Salmo 106, do verso 35 em diante, diz assim, olha, falando exatamente da graça de Deus e a ingratidão de Israel, a apostasia de Israel. Diz assim, o que eles fizeram? Salmo 106, do verso 35 em diante. Em vez disso, se mesclaram com nações e aprenderam seus costumes, adoraram seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com o seu sangue. Por isso, a ira do Senhor se levantou contra o seu povo. Olha que triste. A prática pagã que ocorria nesse lugar onde eu estou, com sacrifício humano de crianças, ainda perdurou na época dos reis de Judá. Porque se você lembra, um pouco antes eu mostrei para você aquelas colunas colocadas naquele pequeno santuário ali na entrada da porta erguida na época do rei Salomão. Então a prática que estava aqui no período de Abraão continuou ainda
anos depois, na época do rei Salomão e depois nos reis que seguiram, ou seja, quase 1000 anos existem entre o que era praticado aqui e o que era praticado lá. O paganismo, infelizmente, não foi de todo erradicado. Você entendeu agora por que os profetas eram tão duros na mensagem que eles davam contra o povo e por que Deus permitiu a vinda dos assírios, dos babilônios e de outros povos? Assim a gente vai explicando a Bíblia em contexto, para que você tenha uma ideia de qual era o cenário onde tudo aconteceu. E se lembre, agora no final desse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva também no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Um grande abraço daqui de Tel Gezer e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.